Olá, meu nome é Brian. Eu vou apresentar um trabalho que foi desenvolvido por mim, pelo Fred e pelo Miguel, para a disciplina de Sistemas Inteligentes, cujo título é Sistema Fuzzy para avaliar imóveis em Rio Grande. Então vamos direto para o código. De início a gente importa algumas bibliotecas do Matplotlib para poder printar alguns gráficos. A gente importa NumPy e skFuzzy para fazer o sistema fuzzy em si. A gente define três variáveis, onde duas vão ser nossos inputs, que são dados já antecedentes, nosso programa já sabe quais são as opções dele, e o valor que vai ser o output do nosso programa. Então, para a qualidade, a gente cria uma função automática que chama AutoMF. Ele cria classes equidistantes, nesse caso a gente passou o valor 3, então ele cria três classes equidistantes, triangulares, para a qualidade, que seria baixo, médio e alto. Para o tamanho, a gente definiu como kitnet, pequeno, médio e grande. Então, por exemplo, o kitnet vai de 20 a 40 e assim por diante. O valor vai de baixo, médio, alto e muito alto. Também variando de 50 a 125 para o baixo, de 105 a 177,5 para o baixo médio e assim por diante. A gente criou 12 regras, então as regras elas variam de acordo com o tamanho e com a qualidade, dando como saída um valor. Então, se o tamanho, a kitnet, a qualidade é baixa, então o valor vai ser baixo. Pegar a regra 8, por exemplo. Se o tamanho for grande e a qualidade for boa, então o valor é alto. E assim por diante. A gente passa isso para a nossa variável de controle, que vai fazer toda a simulação desse desafio, né, desse problema. E antes de a gente conseguir computar, a gente pede dois inputs para o usuário, que é o tamanho e a qualidade. Então, depois de rodar o problema, a gente faz alguns prints na tela para mostrar os gráficos de tamanho, de valor e de qualidade. Então, eu vou rodar aqui o algoritmo. Primeira coisa que ele pede, tamanho do imóvel em metro quadrado. Vamos pegar aqui um exemplo real. Estamos num site de imóveis em Rio Grande. Vou pegar esse daqui, por exemplo. Excelente casa no cassino, com piscina, pátio grande e 3 quartos. Então, é uma casa de 106 metros quadrados, 3 quartos, 2 vagas, 2 banheiros. Dá pra gente ver que ela já tem um design mais novo. Ela tem uma piscina no fundo. Então, tem um carpete de madeira aqui na cozinha, como a gente pode ver, que separa a sala para a cozinha. Tem um conceito aberto também. Então, vamos passar ela como exemplo. 106 metros quadrados. 106 metros quadrados. E a qualidade, eu daria uma qualidade 8 para casa. 8 entre 8 e 9. Vou dar qualidade 9. Valor estimado. Para a gente, o valor estimado, como mostra aqui no terminal, é 458 mil. Aqui ele está mostrando como 600 mil. Isso por quê? Porque a gente não leva em consideração o endereço da casa, né? Pode ser que ela esteja muito bem localizada, perto da avenida, pode ser que ela seja mais longe. Então, essa é uma parte que fica defasada no nosso problema, porque ela só leva em consideração o tamanho e a qualidade que é julgada por nós. Então, pode ser que a pessoa que avaliou esse imóvel, que é um profissional, deu nota 10, por exemplo. E ainda mais pela localização, que poderia ser outra variável para entrar no nosso algoritmo. Mas então, o aluguel estimado, a gente colocou um número que é 0,4% do valor do imóvel, que é um dos sistemas utilizado pelas corretoras, pelas imobiliárias, para determinar o valor de aluguel. E aqui são os outputs do nosso programa. Esse é o gráfico do tamanho e o grau de pertinência, que são essas funções que a gente mostrou aqui, que são trapezoidais. Então, por exemplo, para o tamanho kitnet, ele começa em 20, vai reto até 20, aí em 35 a 45 ele tem uma queda, que é essa linha azul. Então, nosso gráfico ele começa em 20, ele vai reto de 20 até 20, de 20 até 35, e aí em 35 ele tem uma queda para 45. Então, vamos dar um zoom aqui. Vou pegar essa parte. Ó, ele vem reto até de 20 a 30, ele começa em 20, vai de 20 a 35 reto, e em 45 tem uma queda. A mesma coisa para o pequeno, ele começa em 35, tem uma subida até 45, vai reto até 75 e 85 tem uma queda. De 75 até 85 é uma queda. Então, basicamente, esses pontos são os 4 pontos do trapézio, base, os 2 pontos de cima e a outra base. Aqui é a nossa função equidistante que foi criada de forma automática, que são lineares, então é a qualidade, ele vai de 0 a 10. Então, basicamente, se a qualidade está de 0 a 5, ele vai pertencer um pouco a baixo, um pouco a médio, né? Um pouco a barato e um pouco a médio. Se ele tiver entre 5 a 10, ele vai pertencer um pouco a médio, um pouco a bom, a um preço, a uma qualidade boa. E assim por diante. Aí nessa figura 3, que é o nosso output real do programa, onde a gente vai dar um preço baseado nos nossos inputs.
a gente tem as funções trapezoidais baseadas nas regras que a gente criou. E nesse caso, por exemplo, a gente vê que ele tem um grau de pertinência de 0,8 para o preço alto e de 0,2 para preço médio. Então, basicamente, ele só fica... esses inputs que a gente passou contém apenas as classes média, em grau de pertinência de 0,2, e alta, em grau de pertinência de 0,8. E aí essa linha preta é o nosso resultado, que é baseado no centroide dessas duas figuras. Então, dessa partezinha verde e dessa vermelha. Ele pega o centroide das duas e mostra pra gente que estaria bem na classe de high price. Então, se fosse categorizar ela como uma dessas duas, seria como preço alto, com grau de pertinência de 80%. Então, é basicamente isso o nosso trabalho.